Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? De repente, ele sentiu que estava desmaiando. Ele se segurou no braço do sobrinho dele e disse: "Me acode, estou morrendo." Mas ele não morreu. Ele teve uma EQM. E viver para ele passou a ser outra coisa. Talvez vocês estejam estranhando não dizer o nome dele. E tem mais, também não mostraremos o seu rosto. E tudo tem uma razão, e na última parte dessa entrevista, ele vai explicar qual é. Sim, essa entrevista foi dividida em 3 partes, todas publicadas hoje. Vamos conhecer a primeira? Boa noite, muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós. A sua experiência de quase morte, as suas outras experiências. Dessa vez não poderemos mostrar o seu rosto nem dizer o seu nome por uma razão que você mesmo explicará ao final da entrevista, mas nós consideramos muito relevantes, muito importantes as informações que você nos traz dentro da nossa pesquisa, do nosso estudo sobre o que somos nós. A palavra está com você, nós agradecemos desde já a generosidade desse compartilhamento. Pois é, Carlos, muito obrigado. Eu era motorista de caminhão e cheguei do Rio de Janeiro no sábado à noite e fui embora para casa, descansei. No domingo de manhã, meu sobrinho me ligou, estava na casa da minha irmã, me ligou não, levantou, chegou na casa da minha irmã e me chamou para ir com ele fazer numa feira livre que tem lá em Franca, que chama Rolinho da Chão, Rolo da Chão. Eu falei, vamos para isso. Entrei no carro e fui com ele passear. Chegando lá, a gente deixou o carro estacionado no estacionamento do lado. E eu entrei para dentro dessa feira e tinha uma punhada de barraquinha, mas não estava sentindo nada, tudo bem, tranquilo, sossegado, sem sentir nada de doença, sem problema. De repente eu olhei uma barraquinha do lado assim e eu senti que meu corpo estava desmaiando, estava caindo no chão. Eu virei para o lado dele e falei, peguei no braço dele e falei, me acode que eu estou morrendo. E eu já caí no pé dele. Já caí no pé dele e já me vi do lado, em pé do lado, tinha uma pessoa, um homem, juntou gente em volta e um homem pegou na minha cabeça e falou assim, segura a cabeça do meu tio que eu vou buscar o carro, para que a gente possa levar para o médico. E sei que ele me catou no braço e eu do lado do corpo, mas uma energia muito forte, que mais tarde eu fui saber que energia era ela, me arrastou junto com o corpo o carro, e o carro parou uns 50 metros de onde a gente estava, porque tinha muita gente e não podia entrar carro lá, né? Então me catou 2 debaixo do braço aqui, 2 na perna e me levou para o carro. E o corpo físico me arrastava junto, mas que tinha uma corda amarrada no corpo físico me levando junto lá para o carro. Chegaram e me puseram no banco da frente do carro e eu olhando do lado, tá? Olhando normal o carro, só as cores, eu quero deixar bem claro aqui, que as cores do dia, estava um dia de domingo de manhã, estava muito lindo o dia, muito claro, só que as cores estavam cinzenta. Mais tarde eu fui saber sobre dimensões, não vai fazer o estudo sobre dimensões, que a cor é cinzenta. Eu só via o foco, eu focalizava muito no meu corpo, e eles puseram meu corpo no banco da frente, meu sobrinho entrou do outro lado e o carro saiu. Quando o carro saiu, aquela energia começou a me arrastar e eu fui por cima do carro, sobrevoando por cima do carro. E uma analogia muito interessante que eu faço para a pessoa poder entender isso que eu estou dizendo é que uma carretinha, parecia que tinha uma carretinha engatada no carro e eu ia dentro da carretinha, mas eu ia vendo, mas não tinha carretinha nenhuma, né? Então eu estava flutuando por cima do tempo. E o carro saiu andando, correndo, e eu fui atrás, voando atrás daquilo lá. E o pronto-socorro era uns 2 quilômetros longe de onde a gente estava. Aí a gente pegou e
desceu a avenida e o pronto-socorro ficava do outro lado. Meu sobrinho foi lá embaixo, fez a rotatória, e a hora que ele fez a rotatória, eu sempre atrás, em cima do carro, parecia que eu estava flutuando em cima do carro, parecia que eu estava em cima de uma carretinha andando assim, e meu corpo na frente. O tempo todo eu vi meu corpo lá na frente. O tempo todo eu vi o carro andando na frente e eu flutuando atrás. Bom, chegamos lá, subimos a rampa, e o carro parou, eu parei também, já estava do lado, a moça veio, trouxeram a maca, colocaram meu corpo. A hora que eles colocou meu corpo em cima da maca, eu acordei. Eu acordei no corpo de novo. Ele me chupou, porque chupa como se fosse um chupão. E entrou para dentro assim, já me passou direto na frente de todo mundo, já passou para dentro. E a hora que me chupou, que passou para dentro do quarto, eu comecei a vomitar demais, porque voltei pro corpo muito tonto. Parecia que eu estava a cabeça na cama e os pés para cima. E muita tontura, aquela loucura, aquela tontura louca. E eu comecei a vomitar. E eu vomitei uma hora que eu tenho uma ponte na boca, inclusive essa ponte está aqui até hoje. E essa ponte pegou e caiu no chão, aquele vomitado que eu dei, né? Não sei se fala a palavra certa, meu português é muito ruim, eu quero pedir desculpa para todos os telespectadores se eu falo alguma coisa errada. Ela voou assim, eles me colocaram lá na frente, e a hora que ela voou, meu corpo já saiu fora, já fiquei fora do corpo de novo, olhando longe, do lado de cima, assim, num canto assim, estranho, meu corpo deitado lá. Uma moça moreninha veio, catou a minha dentadura e levou para dentro da cozinha e colocou dentro de um copo descartável e colocou a minha ponte dentro do copo descartável, põe no cantinho da pia, assim. E essa hora eu vi que eu olhei para o lado assim, é como eu estava falando, estava tudo cinzento, eu só via meu corpo e via a cena ali dando aquela... O som parecia outro, é totalmente diferente do lugar do outro. Abriu, eu vi uma porta abriu. Pela primeira vez na minha vida, eu vou falar de um personagem que, você me perdoa, que eu falo dele, é só falar sobre ele, eu me emociono muito, e me perdoa se sair algum choro aqui, é um choro de muita emoção de ter conhecido pela primeira vez que ele apresentou na minha vida. Eu vi ele em pé na porta, acima de costa virada para mim. Ele usa um cabelo amarrado aqui atrás, aqui faz um rabo aqui atrás, sabe? E eu ouvi a voz dele na minha mente, falando, vem comigo. Aí eu peguei e saí atrás dele, e a gente entrou por aquela porta, uma porta que saía daquele cômodo que eu estava, saiu num lugar muito bonito, um lugar muito florido, muito lindo. E ele falou assim para mim, eu quero deixar bem claro que lá a gente não usa a nossa linguagem, que a gente usa aqui não. É através da mente que ele conversou comigo. E o ser falou, você me espera aqui que eu vou lá dentro, vou resolver um negócio lá, vou conversar lá e não ver o que ele faz. Mais ou menos assim que ele falou. E eu fiquei sentado lá, mas a minha paz era tão grande que se eu não voltasse para mim seria melhor. Porque do jeito que eu estava no corpo não era fácil. Aí ele foi lá dentro de vez em quando, ele saía lá fora, voltava lá para dentro de novo, depois que estava resolvendo alguma coisa. Aí ele veio para mim e disse o seguinte, não está na sua hora de você ficar aqui, você vai ter que voltar porque você tem um trabalho a fazer. Muito importante. Nesse momento eu escutei meu filho, uma voz longe, chamando, pai, pai, pai. Ao que falou pai, eu fui sugado, fui trazido de volta pelo caminho que ele fez, e o mentor do meu lado, ele continuou do meu lado. Ele veio do meu lado, e ao que eu cheguei no corpo, eu entrei para dentro do corpo de novo. E acordei com ele chamando, pai, pai, está na hora de nós ir embora, vamos embora. E aí ele pegou e
me empurrou para a porta fora, assim, ele e uma moça, que era enfermeira, e me empurrou para a porta, chegou lá na porta, ele parou a maca que eu estava deitado, e falou para a moça, fica com meu pai que eu vou lá buscar o carro, estava no estacionamento lá. Aí ele foi lá, buscou o carro, trouxe, aí eu lembrei da minha dentadura, da minha ponte. Aí eu falei para ela, moça, você podia pegar a minha ponte para mim, que eu estou sem ela. Ela virou para mim e falou, eu não sei onde que está. Eu falei, mas eu sei. A ponte está dentro do copo, lá na pia, lá na cozinha. Pega lá para mim, por favor. Ela foi lá para dentro e veio com essa ponte, me entregou, embrulhada no papel. Me entregou, coloquei na boca e fui embora para casa. Fui embora para casa, aí teve toda aquela... no outro dia eu fui para Santa Casa. Uma semana depois me internaram para saber o que tinha dado em mim, né? E eu normal, só estava muito tonto. E fui internado. E depois nessa internação minha, eu já comecei a ter muito contato com esse ser espiritual que apareceu na minha QM. Ele parece comigo e hoje ele faz parte da minha vida, modo de dizer assim, né? A partir daquele momento da QM, ele fez parte, ele me mostrou que era o meu... as religiões têm muito nomenclatura, né? Os católicos falam que é anjo de guarda, o espírita fala que é protetor, anjo protetor. Então ele passou a fazer parte da minha vida. E eu fui internado na segunda-feira, na terça-feira, e sempre passando mal. E eu comecei, a partir daquele momento, a ter projeções. A sair do corpo, a compreender a vida. Comecei a estudar sobre isso. Eu achava que eu estudava muito pela religião que eu tinha, né? Mas eu não sabia nada, quase nada. Eu fiquei internado 12 dias. E os 12 dias que eu fiquei no hospital, eu saía do corpo, saía andando para dentro, junto com esse ser, para lá e para cá. E umas dessas saídas, a minha projeção termina aí, né? E esse dia que eu estava internado, eu tive uma projeção, sair do corpo consciente com esse ser espiritual, e nós saímos andando pela Santa Casa de Franca. Então a gente saiu, eu estava, na quarta noite que eu estava internado, eu saí e fui no quarto de uma senhora, que a gente chegou lá nesse quarto, ela estava fora do corpo e agachada do lado da cama. E foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz nesse sentido, com esse ser que me acompanha até hoje, que eu cheguei, ela estava agachada do lado da cama, assim. Ele falou assim para mim, essa senhora já passou da hora dela sair do corpo e ir embora, do mundo espiritual. Você vai lá falar com ela agora. Você fala com ela que ela precisa acordar do mundo espiritual. Ela precisa deixar o corpo físico e sair para o mundo espiritual. Aí eu cheguei perto dela e falei, como é que a senhora está? A senhora está bem? Ela falou, não, meu filho, estou bem não, estou passando muito mal e eu não consigo falar com meus filhos me escutam. Como é que ninguém me escuta? E ela estava em coma, corporalmente falando, já fazia mais de 15 dias. Aí eu falei com ela, falei, mas só precisa deixar esse corpo. Ela falou, deixar como? Se eu tenho tanto bem, se eu não fiz nenhuma carta, deixando. Eu falei, não preocupa com isso não, minha filha. Larga a mão disso. Não preocupa com isso não. E ela me falou o nome dela. Ela falou, o nome dela era Maria Rosa. Eu, tá bom. E falei com ela falou, eu vou ver o que eu faço. Eu preciso falar com meu filho primeiro antes de ir embora. Ela não queria ir embora de jeito nenhum. Aí conversei um pouquinho com ela lá, eu vi que ela voltou pro corpo e eu saí e fui pro meu quarto de novo. Mas quero deixar bem claro aqui que do lado espiritual a gente não anda, a gente flutua, a gente caminha no ar, no alto. E eu cheguei
E o mentor falou, vamos ver se ela vai te escutar. Se ela te escutar, ela vai ser socorrida agora e vai ser levada. Aí eu peguei e voltei para o meu corpo, também acordei dentro do corpo, pensando, eram umas 5, 6 horas da manhã. Eu vi aquela correria, eu já estava bem, eu estava meio tonto, mas já estava bem. Vi aquela correria lá no corredor. Aí eu levantei, fui lá na porta do quarto, fiquei em pé na porta do quarto. Eles passaram com o corpo dela, uma maca, tinha morrido, e ela veio logo atrás. Ela veio logo atrás, me deu um abraço muito gostoso. Obrigado, meu filho, por ter me ajudado. Agora estou indo embora. E ela saiu, entrou por uma porta assim, espiritual na parede e foi embora. E essa foi a minha primeira experiência que eu tive de trabalho no mundo espiritual, que tem muitas, com esse ser que me acompanha, chama de anjo de guarda, chama do que vocês quiserem, eu chamo ele de meu protetor, meu irmão, que ele me transmite essa paz muito grande até hoje. Sempre quando eu falo nele, eu me emociono muito. Antes de continuar, porque a gente quer saber de todas as experiências, mas eu queria aproveitar e fazer algumas perguntas. A primeira, já sobre esse abraço que a senhora lhe deu, porque ela estava fora do corpo, andando atrás do corpo, mas você já estava dentro do seu corpo ou você saiu no momento que você a viu? Não, eu já estava dentro do meu corpo, em pé na porta, e eu vi ela. Então, nesse instante, você estava acordado, em pé, no corpo, e você viu, digamos, o espírito dela andando atrás do corpo dela? Passou o corpo na maca, e ela veio ao lado de 2 desencarnados e me deu um abraço. Então, você recebeu um abraço de uma existência não corpórea nesse instante? Extrafísica, sim senhor, extrafísica. Como é que foi a sensação de você, no corpo, abraçar uma pessoa que está numa situação extrafísica, usando a palavra que você usou? Como é que foi a sensação? Carlos, a coisa mais estranha do mundo, cara. Para mim, parecia que eu fazia aquilo há muitos anos. Eu era, antes da RQM, eu era uma pessoa que não enxergava nada, não escutava nada, não tinha sensibilidade de nada. Eu estudava muito a doutrina espírita, mas eu não conseguia ver nada. Então, mas me explica um pouco melhor isso. Você, enquanto estava no corpo, abraçando uma pessoa que não estava no corpo, você sentia calor, você sentia o toque? O que você sentia para que você entenda que você estava abraçando? Carlos, ela me abraçou, ela não abraçou, ela abraçou meu perispírito, meu corpo astral. Você está entendendo? Ela abraça o corpo físico junto, mas ela abraçou o corpo astral. Porque a gente, para abraçar uma pessoa desencarnada, uma pessoa extrafísica, nós temos que estar fora do corpo. Mas você não estava fora do corpo. Mas eu saía fora dele, sai fora para abraçar essa pessoa. Pode ter certeza. Ela abraça o corpo. A gente sente o calor dela no perispírito. Como é que eu posso te explicar isso? É que isso talvez seja comum e normal para você, mas é que para mim, talvez para outras pessoas não seja. Então eu só estou perguntando para eu tentar entender um pouco melhor. Você, no momento que você a abraçou, você sentiu ter saído também do corpo ou era uma coisa que você, ao abraçar... Com certeza. Vai ter muitos relatos depois desse aqui que vai acontecer isso. Então, só para ficar claro, essa senhora que estava numa situação extrafísica, digamos assim, ela abraçou você, a sua parte extrafísica também, é isso? Com certeza. Ela abraçou minha parte extrafísica e eu estava em pé na porta. Meu corpo físico estava em pé na porta. A sua parte extrafísica estava junto com o seu corpo físico? Com certeza. Sabe por que você sente a vibração energética? Entendi. É energia. Antes de você seguir adiante, eu queria fazer alguns comentários sobre a sua experiência de quase morte. Primeiro, eu considero a história da sua ponte da maior importância. É uma das provas mais
concretas que existem de que, de fato, a consciência estava fora do corpo, não importa se o corpo estava inconsciente ou não. Isso, inclusive, é relatado num dos livros americanos que eu li, como sendo uma prova no caso de uma pessoa que, tal como você, desmaiou, estava na ambulância, tiraram a dentadura da pessoa, era uma dentadura inteira, e ela também que indicou, tal como você, indicou para a enfermeira onde que estava, porque a pessoa não sabia. Então, esse caso que você relata, eu queria que você soubesse, tem uma importância científica muito grande. Não deixem de assistir a segunda parte dessa entrevista. O link está disponível aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá! Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo, saída do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?